O presidente da Abrapa, Haroldo Rodrigues da Cunha, conversou nesta segunda-feira com a imprensa sobre o assunto da Organização Mundial do Comércio, que autorizou o Brasil, na manhã desta segunda-feira, dia 31, a impor retaliações sobre o governo americano em resposta aos subsídios ilegais que a Casa Branca distribui aos produtos de algodão. Mas o órgão frustra o Brasil no valor da retaliação contra os Estados Unidos. Dados preliminares da decisão da entidade apontam que o Brasil teria direito de retaliar os Estados Unidos em cerca de 300 milhões de dólares. Sobre este assunto, o presidente da Abrapa, Haroldo Rodrigues da Cunha, conversou com a imprensa. Para o setor é um mecanismo importante que o governo tem de pressionar os Estados Unidos para a efetiva eliminação dos subsídios proibidos e distorsivos. Mas de que forma que funciona essa pressão? Quer dizer, não haverá um benefício direto para os produtores agora? Exatamente. Do que está definido até agora, não tem nenhum benefício direto aos produtores. O que existe aqui, esses valores calculados pelo governo brasileiro da ordem de 800 milhões de dólares por ano, são um número bastante importante para que haja a redução dos subsídios, porque isso agora permite ao Brasil retalhar não somente bens, como inclusive a retaliação cruzada que pode atingir outros setores, principalmente na questão de propriedade intelectual, e que isso pode servir de uma pressão maior ainda de outros setores da economia em relação aos subsídios agrícolas proibidos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa última parte, quer dizer, de que forma que isso pode funcionar de forma a afetar o setor lá nos Estados Unidos? A possibilidade de retaliação cruzada é uma ferramenta que o Brasil dispõe agora, a partir de que haja uma mudança na legislação brasileira, para que sirva como um instrumento de força e temporário, também é importante que se diga, para que outros setores, por exemplo, um setor que não tem nada a ver, vamos imaginar, a propriedade intelectual, alguma coisa de informática. Esse setor pode ser prejudicado, porque a OMC está dando direito ao Brasil, dependendo de um gatilho, e esses valores são calculados em uma fórmula, e que esse setor pode ser prejudicado por uma quebra de patente aqui no Brasil, ou seja, esse setor passe a influenciar o Congresso americano no sentido de impor ao Congresso a necessidade de redução desses subsídios que já foram condenados em última instância, para que não haja esse prejuízo dos outros setores. Agora, essa redução, ela tem que ser estimada pela OMC ou eles podem reduzir da maneira como acharem melhor e aí, a partir desse momento, já não ocorre mais a retaliação? Não, esses são números, em parte dos subsídios é um número fixo, e esses que são calculados anualmente, existe uma fórmula para isso, em função do montante que os Estados Unidos aplicam em créditos à exportação, subsídios ao crédito à exportação, que são valores anuais. Então, eles vão alterar, mas essa fórmula vai dizer exatamente em que ponto, em que nível o Brasil passa a ter o direito de retalhar em função dessa fórmula. Não depende única e exclusivamente da vontade dos americanos. Esse valor de 800 milhões está contento? O que vocês esperam do governo brasileiro? Olha, é um número bastante expressivo. O governo brasileiro pediu 2,5 bilhões de dólares, evidentemente que veio menos da metade, mas já é um número expressivo para pressão contra a retirada dos subsídios. Esse é o que o setor produtivo espera do governo brasileiro, que use desse direito que lhe foi dado, exatamente como pressão para a retirada dos subsídios. O que interessa para o setor produtivo é a retirada dos subsídios para que possamos trabalhar em pé de igualdade com os americanos. E essa questão do fundo, como é que vai funcionar? Olha, tem uma conversa, ainda é um projeto inicial, de que, se o governo brasileiro não optar por não fazer não utilizar a retaliação que lhe foi concedida, que haja uma compensação do setor. Se nós já temos vários aspectos em que não somos competitivos com os Estados Unidos, principalmente em relação aos subsídios, que haja uma compensação para que promova o desenvolvimento tecnológico, a melhoria do nosso marketing, melhoria da logística para o algodão, enfim, vários setores, controle de pragas importantes, como o caso do bicudo, para que nós possamos ter uma cotonicultura mais competitiva. No sentido de precaução, porque vocês não acreditam que isso não vai acontecer. Exatamente, no sentido de que haja um fortalecimento da cotonicultura. O nosso objetivo não foi esse, o nosso objetivo sempre foi a retirada dos subsídios para uma competição em pé de igualdade no mercado internacional. Em não havendo, nós achamos que é o mínimo que o governo brasileiro pode fazer, é exatamente melhorar o setor do algodão. Dá para você fazer um comparativo de investimento na produção norte-americana, e aqui parece que eles gastaram 3 bilhões no ano passado, tem mais investimentos em marketing lá, como é que é essa?
Olha, os Estados Unidos eles têm muitos mecanismos e eles têm dinheiro, recursos da ordem em alguns setores. Acho que a Cotton Incorporated tem mais de 60 milhões de dólares por ano para fazer marketing, não só do algodão americano, mas o marketing do algodão em si, comparado para incentivar a cultura o uso do algodão comparado às fibras sintéticas. Então, para vocês terem uma ideia, o orçamento da Abrapa é de $1 milhão por ano, e só para marketing dos Estados Unidos tem mais de 65 milhões de dólares. O senhor acredita na possibilidade do governo brasileiro não efetivar essas retaliações e usar essa decisão da OMC como barganha política? Olha, é possível, seria uma decepção muito grande, porque eu acho que é um caso emblemático, é um caso de maior repercussão na OMC no setor agrícola, e eu acredito que nós, pelo menos, vamos fazer de tudo para que o governo brasileiro use dos seus direitos e não deixe esse assunto morrer sem levar nada em troca. Eu acho que é um absurdo, porque a agricultura brasileira tem um potencial muito grande, mas precisa romper essas barreiras. Então, o dever do governo brasileiro é trabalhar para isso, e nós vamos estar cobrando dia após dia. Doutor Haroldo, o governo brasileiro ainda vai estudar em que setores vai retalhar, em que áreas, de que maneira isso vai ser feito e quando isso vai ser feito. E ainda há necessidade de aprovação de uma legislação que permita essa retaliação. Gostaria que o senhor explicasse isso e se isso não vai demorar demais para que os efeitos ocorram de fato. Olha, exatamente. Para o governo brasileiro poder usar o mecanismo da retaliação cruzada, é preciso que a legislação brasileira esteja adequada a isso. Para isso está em estudo na CAMEX, junto com os 7 ministérios que a compõem, um texto de medida provisória ou de projeto de lei para que o Brasil possa se valer desse mecanismo de retaliação cruzada. Então, eu acredito que o governo é uma decisão de governo, isso deve ser encaminhado para a Casa Civil, e que há o interesse, evidentemente, do Itamaraty, do próprio Ministério da Agricultura, de que isso seja feito da maneira mais rápida possível. Pensando nessa urgência, talvez seja numa linha de medida provisória, para que o governo possa ter esse mecanismo legal de poder se valer da retaliação cruzada. Quer dizer, o setor espera que o governo haja rapidamente, que o governo já poderia ter realizado esses estudos e já ter pronto esses estudos para saber exatamente, a partir do momento que saiu a decisão do OMC, já saber onde atuar. O senhor não acha que isso está demorando demais? O governo anda lento demais? Eu acredito que o estudo esteja bem avançado, e eu acho que esse assunto ele já vem sendo tratado há bastante tempo. Eu acredito que talvez tenha sido uma precaução do governo, no sentido de que não tinha certeza desses montantes. Eu acredito que havia uma confiança, mas não tinha certeza. E talvez a estratégia do governo esteja exatamente aí, em função do montante que foi determinado pela OMC para definir esses valores, para definir qual a estratégia que vai ser usada, se é de medida provisória ou de projeto de lei. Nós esperamos que seja rápido daqui para frente. O pedido era de 2,5 bi e saíram 800 milhões. O senhor pode explicar por que houve essa diferença? Em que se baseou essa solicitação de 2,5 bilhões? Conforme a missão brasileira nos informou, esses 2,5 bilhões eram fruto de um estudo que o Brasil fez sobre o prejuízo no mercado internacional como um todo. E os árbitros da OMC, eles foram para um entendimento de que deveria ser levado em conta somente o prejuízo do algodão brasileiro, e que nesse período, considerado de 2005 para cá, nem todos os anos houve uma exportação muito significativa. Portanto, esse número cai exatamente em função de ser só o mercado brasileiro e não o mercado internacional como um todo. Quer dizer, produtor mesmo agora não vai ter nenhuma vantagem, né? Olha, nós esperamos que nós possamos estar dizendo o contrário bem rápido, e é isso que nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar cobrando, como nós viemos fazendo desde 2002, para que esse assunto realmente traga um benefício para o setor e para o país de uma maneira geral.